Os nossos dias têm sido dias desafiadores, não é verdade? Às vezes nós recebemos tantas notícias, tantas informações, por vezes nós nos abalamos, por vezes ficamos abatidos, preocupados em olhar as circunstâncias, as incertezas, não é? Essa ameaça do coronavírus tem levado muitas pessoas a praticar o isolamento social, muitas pessoas vivendo um momento diferente nas suas vidas. Às vezes você vai suportando isso um dia, uma semana, 15 dias, mas isso vai se tornando perturbador, incômodo. Você olha as circunstâncias e isso pode gerar ansiedade, pode gerar um estresse, algo que nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar, não é? Essa temporada de desafios, de mudanças. Estava pensando sobre isso, meu querido ouvinte. Essa instabilidade que o mundo coloca diante de nós. Isso pode mexer muitas vezes com o nosso emocional, isso pode mexer muitas vezes com as nossas ansiedades. Mas a palavra que eu quero trazer agora é que nós encontramos conforto na palavra de Deus. Nós encontramos força para esses dias na palavra de Deus. Nós não temos para onde ir a não ser voltar para o nosso Senhor. Nós não temos onde encontrar forças para caminharmos a não ser voltando os nossos olhos para Deus. É interessante que grande parte das Escrituras, grande parte da Bíblia, ela sempre nos leva a olharmos para o futuro, não é? Aquele futuro que nos é prometido na presença de Jesus, para aquele momento em que nós vamos estar lá nos céus com o nosso Senhor, já livre de doenças, de morte, de choro, de dor, como Apocalipse 21, verso 4 retrata. E nós pensamos muito nesse além. Sabe, Deus também, na sua palavra, Ele traz para nós, Ele nos faz lembrar da sua presença aqui, enquanto estamos aqui. Nós não atravessamos estas incertezas sozinhos. Nós não estamos passando esses dias sozinhos. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes nós nos abalamos, não é? Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que é o nosso refúgio, sempre pronto a nos socorrer nesses tempos de aflição, nesses tempos de angústia, não é? É o socorro bem presente que nós encontramos. Esse é o Deus que nós temos. É um Deus que luta as nossas lutas. É um Deus que nos sustém enquanto ainda estamos aqui. Nós cremos na promessa da vida eterna, nós cremos no descanso eterno. Enquanto estamos aqui, enfrentamos momentos difíceis e nós precisamos entender que o Senhor luta a nossa luta. Êxodo 14, versículos 13 e 14, nos fala um pouco do povo de Israel quando eles estavam diante do Mar Vermelho. Êxodo 14, versos 13 e 14 diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Eu li esse texto e eu estava pensando, o Senhor falando para o povo naquela ocasião, como eu disse, a Bíblia nos fala
Quando os israelitas eles estavam diante do Mar Vermelho, eles ficaram apavorados, com medo de morrer, não tinham para onde fugir, uma situação difícil. E o Senhor fala com aquele povo através de Moisés, dizendo: olha, não tenham medo, fiquem firmes, o livramento vem do Senhor. O Senhor vai lutar por vocês. Vocês tão somente acalmem-se. Eu quero trazer esta palavra para você. Moisés fala para aquele povo: fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês. Eu quero que você observe que havia nessa ocasião aqui uma condição para o Senhor agir, para eles verem o agir de Deus. E a condição era eles ficarem calmos. A condição para eles verem o agir do Senhor era eles ficarem calmos. O Senhor lutará por vocês, então somente fiquem calmos. Eles deveriam se acalmar. Uma situação tão difícil, não é? O mar à frente, o exército de Faraó atrás, e eles precisavam ficar calmos. Fiquem calmos. Eu estava pensando e por isso eu quero compartilhar isso nesse momento com você. Os nossos pensamentos de preocupação, de medo, de desespero, de ansiedade, nos impedem de crer, de confiar, de crer em Deus, de descansar no Senhor. Os nossos pensamentos de medo que surgem, ansiedade que bate, o medo e tantas preocupações, ela nos impede de confiar no Senhor. Ela nos impede de ver o que Deus está fazendo. Sabe, o Senhor diz: olha, acalmem-se, acalmem-se. Quem vai lutar é o Senhor. Eu quero que você saiba que não é o seu desespero que fará Deus agir, mas é a sua fé. Não é o seu desespero. Não adianta ficar desesperado. Não adianta, não pense que é você ficar desesperado, você vai mover Deus. Não, é a fé. Quando nós lemos na Bíblia, na época de Jesus, milhares de pessoas seguiam a Ele. E o seguiam, acredito que muitos doenças, problemas, mas somente aqueles que creram de verdade, que receberam os seus milagres. Por isso eu quero dizer para você ficar em paz. Eu quero dizer para você acalmar o seu coração, fica firme. O Criador do universo, o Deus Altíssimo, Ele vai batalhar no seu lugar. A batalha contra o coronavírus, ela vai ser lutada por Deus. O meu papel, o seu papel é apenas acalmar os corações. É apenas ficar calmo. Fique calmo. O Senhor vai lutar. Isaías 64, versículo 4 nos diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. O Senhor age em favor daqueles que esperam nele, que descansam nele. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós temos um Senhor que nos sustenta. Impressionante quando nós olhamos a palavra de Deus, os salmos repetem várias e várias vezes a imagem de um Deus nos salvando e nos segurando com a sua mão direita. A palavra de Deus traz muito isso.
E este momento aqui, esse nosso encontro aqui, é para lembrar que Deus nos sustenta. Deus sustém. Deus nos sustenta. Eu vou ler alguns desses versículos para você. Salmo 17, versículo 7 diz assim: faze maravilhas. Salmo 17, 7, faze maravilhas as tuas beneficências. Ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Eu li Salmo 17, 7, faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Ele faz maravilhas na vida daqueles que confiam nele. Salmo 18, 35. Também me deste o escudo da tua salvação, tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve. Salmo 60, verso 5. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Salmo 63, 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Salmo 73, versículo 23. Todavia estou contigo. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela tua mão direita. Salmo 108, verso 6. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Salmo 139, 10. Até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Nós não estamos sós. Sabe, meu querido, quando eu vejo a palavra nos falando do nosso Deus conosco, da sua mão nos segurando, eu vejo aqui uma intimidade de Deus para conosco. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento. Eu vejo aqui um pai segurando firme na mão de um filho para mantê-lo a salvo e seguro, sustentado. Quando nós lemos aqui, nós percebemos esse cuidado de Deus. Mesmo que aqueles naveguem em lugares perigosos, poderíamos dizer que eles estejam em rios tempestuosos, enfrentando ondas grandiosas, estão seguros porque estão firmes nas mãos deste Deus. Sabe, enquanto nós estivermos seguros pelas mãos de Deus, nós não podemos nos perder. Nosso Pai está bem aqui conosco. Lembra disso. O nosso Pai está bem aqui conosco. E agora, mais do que nunca, é importante nós lembrarmos disso, orarmos uns pelos outros, sabe? Termos tempo na presença do Pai, nos encorajando mutuamente, vamos orar uns pelos outros. Nós precisamos muito disso, fortalecimento e descansar nas mãos poderosas do Senhor, sabendo que Ele nos sustenta, Ele lutará por nós, Ele está conosco. Lembra disso. Nada pode ser mais forte do que o seu Deus. O Deus de Israel é o mesmo Deus daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Aquele Deus que nós lemos aqui da época de Moisés é o mesmo Deus de hoje. Nós cremos nele. Ele luta por nós. Nós estamos vivendo em outros tempos, mas hoje nós cremos no Senhor Jesus como Salvador e descansamos os nossos corações no cuidado dele. É o mesmo Deus que parou o sol por causa de Josué. É o mesmo Deus que fechou a boca dos leões famintos por causa de Daniel. Ele fará o impossível na sua vida. Basta que você simplesmente creia, descanse e acalme o seu coração. Decida confiar em Deus, crer em Jesus como seu único, suficiente Salvador e experimente a vitória que há em Cristo Jesus.
a esperança que há em Cristo Jesus, não somente nessa vida, mas no último dia, quando nós partirmos para a eternidade. E é por isso que o nosso coração precisa estar descansando nos cuidados do Senhor. Deus abençoe essa palavra, o seu coração. Pensa nisso. O Senhor lutará as nossas lutas. Quanto a nós, cabe unicamente descansarmos nos cuidados dele. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.